Minhas queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer poder estar me dirigindo a vocês, ainda que de forma remota. Sabemos que estaríamos todas reunidas no nosso encontro, no encontro de mulheres congregacionais, mas por conta das últimas circunstâncias, de toda essa crise pandêmica que se estabeleceu não só no Brasil, mas no mundo, nós não pudemos nos reunir. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor não está presa. E por isso nós queremos render louvores a Deus pelas tecnologias, as novas tecnologias que nos permitem, em momentos como este, estarmos unidas em torno da comunhão, da mesma fé, do poder do Espírito Santo que em nós habita e que nos ensina, que nos leva a toda a verdade de Deus. Eu quero também deixar uma palavra de consolo às irmãs que por acaso tenham perdido, em meio a toda essa crise, algum parente, algum amigo, alguém próximo, conhecido. Que as consolações do alto estejam sobre a tua vida, sobre o teu coração, minha querida irmã. A nossa irmã Leide esteve nos entregando, passando para nós, um tema muito interessante, que vai falar sobre adoração e serviço, que será inclusive o tema que vai nortear o encontro do EMEC. É muito interessante, minhas amadas, porque esse tema, de alguma forma, se relaciona essencialmente à alma feminina, ao coração da mulher. É lindo ver a forma como Deus estabeleceu a figura feminina nos seus planos. Muitas vezes o cristianismo é acusado pela sociedade atual como uma religião machista, em que apenas o homem tem vez e voz, mas todas nós sabemos, aprendendo acerca do plano da salvação, da história que nos é narrada nas Escrituras Sagradas, que a mulher sempre teve um papel importante nos propósitos de Deus. Primeiro, na própria criação. O Senhor observou que não era bom que o homem estivesse só. Então, do mesmo material do homem, o Senhor fez uma mulher, a mulher Eva, alguém que lhe fosse uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus também deu a essa mulher e a cada uma de nós a sua própria imagem e semelhança. Nós somos então, minhas queridas, herdeiras da mesma graça de vida. É interessante nós também percebermos que na redenção a mulher também se fez presente. Deus tinha um propósito específico para a mulher, porque a Bíblia nos fala que, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Maria teve então o privilégio de gerar em seu ventre aquele que é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, por meio de quem todas as coisas existem e subsistem. Ela foi agraciada. A palavra fala que Jesus desenvolveu o seu ministério andando por toda parte fazendo bem, curando enfermos, libertando os que estavam presos pelas garras de Satanás e anunciando acima de tudo que o reino de Deus estava próximo. No seu ministério na terra, Jesus contou com os discípulos, os 12 escolhidos, mas também contou com mulheres que o serviam com dons, com talentos, mas também com as próprias posses. Mulheres sustentaram financeiramente o ministério de Cristo. E você vai poder encontrar isso no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Mas o mais lindo de tudo, minhas queridas irmãs, é ver a forma com que Jesus tratou as mulheres. Como ele é lindo, como ele é precioso, como ele é educado, cavalheiro, terno. Esse é o nosso Jesus. Numa sociedade extremamente misógina, preconceituosa, em que a mulher era tomada apenas como um objeto, mais um objeto do homem, Jesus veio à terra e restaurou
a dignidade da mulher. E hoje eu queria meditar um pouco acerca de uma dessas mulheres que teve a sua vida transformada pelo poder do Senhor Jesus, pelo seu olhar regenerador, pela sua graça inaudita, e que experimentou, então, a verdadeira adoração aliada ao serviço, à prática das boas obras que o próprio Deus preparou, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, boas obras para que andássemos nelas. A palavra do Senhor fala, minhas queridas irmãs, no Evangelho de João, capítulo 4, e se você puder estar com a Bíblia aberta e acompanhar comigo, que Jesus, após ter um diálogo com Nicodemos, observem que interessante, minhas irmãs, Nicodemos, um homem pecador, mas ao mesmo tempo que pecador, ele era alguém conhecedor das leis, que tinha um cargo importante ali entre as lideranças judaicas e que foi ao encontro de Jesus para saber mais, por ter sede do conhecimento da vida espiritual. Agora, no capítulo 4, parece que intencionalmente o narrador do Evangelho de João traz a figura de uma mulher, a samaritana, uma narrativa conhecida de todas nós. Vejam que agora o mesmo Jesus Todo-Poderoso, que conversou, que atendeu, que recebeu um mestre da lei, que conversou com esse homem, da mesma maneira, ele vai se posicionar e vai ao encontro de uma mulher que era então marginalizada socialmente, que era ali tida como alguém que não tinha valor e que sequer poderia conversar de forma mais íntima com alguém, sozinha com alguém. A palavra do Senhor nos fala que, sendo Jesus então perseguido ali por alguns dos fariseus, ele resolve voltar para Galileia. E havia 3 possibilidades, isso está no capítulo 4 de João, de Jesus retornar para onde ele desejava. A palavra fala que era necessário que Jesus passasse por ali. Minhas queridas, Jesus tinha um plano, Jesus tinha um encontro marcado. E então sabemos que ao passar naquele lugar, Jesus se deparou com um poço. E uma mulher veio buscar água em pleno meio-dia. Talvez porque entendesse que o lugar estaria mais deserto, mais tranquilo, e ela poderia pegar a sua água sem muita dificuldade. Jesus, conhecendo o coração preconceituoso dos discípulos, dispensou-os para que eles fossem em busca de pão, de mantimento, e fez questão de travar um diálogo com aquela mulher. Esse diálogo, minhas amadas irmãs, é o maior diálogo registrado de Jesus com alguém no Novo Testamento. Vejam, que privilégio, com que amor, com que carinho, Jesus também tratou as mulheres. A palavra fala que Jesus primeiro tentou romper com as barreiras que o impediam de chegar até o coração daquela mulher. E como que no momento de simpatia, a fim de travar conversa, ele lhe pede água. Dá-me de beber. Rapidamente ela se surpreende, porque os estudiosos inclusive dizem para a gente que um mestre judeu jamais poderia se dirigir a uma mulher estranha. Jesus rompe com todas essas barreiras culturais, sociais, barreiras de gênero, porque ele entendia que o coração daquela mulher era muito precioso para ele. Tão precioso que ele resolveu decididamente atravessar Samaria, passando na pequena cidade de Sicar. O diálogo começa então a se estabelecer e Jesus se mostra agora como um viajante cansado. Aos olhos da samaritana, ele era apenas um viajante cansado.
E se você observar no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus então diz, né, àquela mulher, mais uma vez, dá-me de beber, e ela então fala, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. O Senhor começa então a desenvolver aquele diálogo até que ele chegue no ponto da espiritualidade necessária para que o coração daquela mulher fosse alcançado para a glória de Deus, pelo poder das boas novas. Jesus então disse, mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Isso está no verso de número 10. Vejam que Jesus, como um viajante cansado aos olhos dela, desperta-lhes a curiosidade, a simpatia. Então, aquela mulher passou a conversar com Jesus e disse, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Onde tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? E aí Jesus vai dialogando com aquela mulher, despertando-lhes o interesse espiritual. E no verso 14 ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai jorrar dentro dele como uma fonte para a vida eterna. Minhas queridas, na mesma hora aquela mulher disse então ao Senhor, dá-me então dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não precise vir aqui buscá-la. Veja que o olhar daquela mulher ainda estava no nível do terreno, do material. Jesus estava lhe falando sobre verdades profundas e aos poucos ele ia então anunciando a ela essas verdades, mas o seu olhar ainda estava tão fixado nas coisas terrenas. Porém, minhas queridas, o Senhor não desiste de nós. Ele tinha um plano na vida daquela mulher e também não desistiu dela. O diálogo continua. E para talvez tirar aquela mulher, a mulher samaritana, dos olhares que ainda estavam tão fixos nas coisas físicas, materiais, Jesus agora vai começar a passar de um viajante cansado para um outro nível aos olhos daquela mulher. Ele então fala no verso 16, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que rapidamente ela respondeu, não tenho marido, como que mudando de assunto. E o Senhor falou-lhes, replicaste bem, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Minhas amadas, aquela mulher então exclamou a Cristo e disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus passou de um viajante cansado que pediu água àquela mulher e despertou-lhes a curiosidade, falando que ele tinha a verdadeira água que saciaria a sede do coração daquela mulher, para um profeta, do viajante cansado para um profeta. E aos pouquinhos, então, Jesus vai anunciando as verdades de Deus, os mistérios do reino para o coração daquela mulher. E chegamos então a um trecho muito interessante das Escrituras. Quando Jesus então fala de verdades que só aquela mulher sabia acerca de si, de sua vida sentimental e emocional que estava tão complicada, tão bagunçada humanamente falando, aquela mulher então entende que está diante de um profeta e ela passa a nortear a conversa como que para mudar de assunto. Sabe quando você tem vergonha de alguma repreensão, de alguma coisa, de algum segredo que você não queria que alguém soubesse e você rapidamente muda o norte da conversa? Foi exatamente isso que a samaritana fez. Ela inteligentemente mudou
pegou o norte da conversa com Cristo e começou a conversar com ele sobre a adoração. Ela disse o seguinte, que os pais adoravam neste monte, no monte que estava ali em Gerizim, em Samaria, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é onde se deve adorar. E ali está travado um diálogo teológico entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus disse, mulher, podes crer-me, verso 21, minhas irmãs, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque vocês adoram o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele agora vai se apresentar todo poderoso, soberano, digno de toda adoração. No verso 23 ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus então começa a mostrar àquela mulher qual era a principal finalidade da vida do ser humano, da vida do homem, da vida da mulher. Jesus começa a preparar o coração da samaritana para se revelar então como o objeto supremo, o ser, o Deus Todo-Poderoso, digno de toda adoração. Minhas amadas, Jesus então prepara o coração dela e registra algo que é muito interessante. Mulher, a verdadeira adoração não se dá por sacrifícios humanos. A verdadeira adoração não acontece mais em apenas templos feitos por mãos humanas, mas a verdadeira adoração, nesse novo tempo que eu venho para apresentar a vocês, ela acontece em espírito e em verdade. Minhas queridas, os versos 23 e 24 e 25 desse capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontramos então qual a essência da verdadeira adoração. Como mulheres que fomos alcançadas por esse Jesus precioso, nós somos chamadas para adorá-lo agora em espírito e em verdade, para termos intimidade, para quebrantarmos, para derramarmos os nossos corações, a nossa vida, os nossos dons, tudo que somos e tudo que temos em verdadeira adoração a esse Jesus precioso, que é a maior revelação de Deus Pai. Louvado seja o nome dele. Mas, minhas queridas, percebam que aquela mulher teve esse encontro tão precioso com Jesus e agora ela vai descobrir no que se baseia, no que consiste a verdadeira adoração. E Jesus, diante dos olhos daquela mulher, se descortina, passando do viajante cansado, como vimos no início do diálogo, ao profeta que descobriu as intenções profundas do coração da samaritana, e agora ele está prestes a se revelar como o Messias, o Salvador do mundo. Vejam que então aquela mulher se perturba no verso de número 25, e ela diz, eu sei que há de vir o Messias. Vejam que ela tinha ouvido falar do Messias. E ele é chamado Cristo. E eu sei que quando ele vier, vejam a sede daquela mulher, minhas irmãs. Ele nos anunciará todas as coisas. Jesus, então, com aquele olhar inconfundível, com aquele olhar que é capaz de destruir toda a incredulidade, de retirar toda a dúvida, ele vai revelar-se àquela mulher como o Messias prometido. Vejam, minhas irmãs, que no verso de número 6, ele diz então a ela, sou eu que falo contigo. Oh, que coisa linda, glória a Deus. Mulher,
Eu sou esse Messias pré-anunciado pelos profetas. Sou eu que falo contigo. Sou eu que estou diante dos teus olhos e que posso te ensinar agora um novo modo de se aproximar de Deus através do caminho da mais sincera adoração. Adoração que não consiste mais em rituais, adoração que não consiste mais em repetições vãs, desnecessárias, mas uma adoração que perpassa pelo vivo e santo caminho, pelo sangue derramado, pelo meu sangue que será derramado e através do qual você pode ter livre acesso a Deus. Minhas amadas, Cristo revelou-se àquela mulher, mostrando para ela o real sentido da adoração. Ele revela-se a nós hoje. Ele revela-se a todos aqueles que são trazidos pelo Pai a Ele e que aprendem um novo sentido para as suas vidas, que têm a sede da alma totalmente saciada por esse Jesus que é suficiente para alcançar o nosso ser, a nossa vida e restaurar em nós a dignidade de sermos servas do Senhor, filhas amadas, criadas com propósitos. Propósitos, minhas queridas, são alvos que se estabelecem adiante de nós. Qual é o teu propósito? Para que você está aqui na terra? Por que Deus providenciou um encontro entre aquela mulher cansada, que precisava ter a vida sentimental transformada, em pleno sol do meio-dia, com o seu filho amado Jesus? Porque ele tinha propósitos específicos para a vida daquela mulher. Adoração. Aqui nós falamos desse primeiro ponto do tema, adoração. Não existe adoração verdadeira a Deus se não for através do Todo-Poderoso, do Messias, da água viva que sacia a nossa sede. Minhas amadas, partindo agora para a segunda parte do nosso tema, o serviço. Veja que na mesma hora o verso 27 fala para a gente que quando Jesus se descortinava como Messias aos olhos daquela mulher, os discípulos chegavam e estranharam o fato de Jesus estar conversando com aquela mulher por todas aquelas questões culturais que falamos no início, e ninguém tinha coragem de se dirigir a ele. Mas eles, enquanto julgavam a atitude daquela mulher, ela não mais se importava com o julgamento alheio, humano. Ela não mais estava interessada de estar sozinha naquele poço. A palavra diz no verso 28 que enquanto eles a julgavam, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Minhas amadas, aquela mulher, quando conheceu o verdadeiro sentido da adoração, ela logo deixou ali de lado tudo que lhe era apego material, não se preocupou mais com a água no aspecto físico, que no início do diálogo ela ainda estava tão voltada, focada naquela água física, mas ela agora passou a servir a esse Jesus. Rapidamente ela correu até a cidade e ela começou a anunciar, a usar o dom, a dizer: olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei, será ele de fato o Cristo? Venham! Ele me fez ver com outros olhos as coisas espirituais. Ele me fez entender quem eu era. Ele me deu um novo norte. Ele mostrou, ele revelou aquilo que estava escondido no meu coração e saciou a minha sede. Não existe adoração sem serviço, minhas queridas irmãs. Nós não fomos chamadas por Deus apenas para ficar sentadas, como diz um ditado popular, aquecendo os bancos da igreja. É muito bom estarmos juntinhas no lugar de adoração,
mas o Senhor nos convoca para servirmos a Ele com alegria, para deixarmos os nossos cântaros, aquilo que representa as nossas preocupações diárias, os nossos interesses apenas materiais e humanos, para colocarmos a água viva no lugar que de fato ela merece, para colocarmos a Cristo como nossa principal prioridade e servi-lo em amor. E a melhor forma de servir a esse Jesus, demonstrando adoração contrita, é testemunhando às outras pessoas necessitadas tudo aquilo que ele fez por nós. A palavra diz que os homens saíram, as pessoas daquela cidade saíram, foram então ter com ele e muitos foram alcançados. Verso 39 desse capítulo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude, prestem atenção, minhas irmãs, do testemunho daquela mulher que lhe anunciara: ele me disse tudo que eu tenho feito. Oh, minhas amadas, aqui eu encerro essa reflexão, relembrando às irmãs que não existe adoração sincera se não for através da pessoa do Messias prometido, do Senhor Jesus Cristo. E falando também às irmãs que não adianta apenas nós proclamarmos que somos adoradoras, se cruzamos os braços e não nos deixamos incendiar, e não nos deixamos jorrar, transbordar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sirva ao Senhor, adore-o, que a sua alma seja restaurada, assim como foi a alma da mulher samaritana, e que você possa servi-lo com tudo que você tem e é, proclamando as virtudes desse Jesus tão precioso. Que Deus te abençoe, e nós continuaremos as nossas reflexões quando o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos juntas. Eu quero orar por você. Amém? Senhor, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra. Te agradecemos, ó Jesus, porque tu és o nosso paizinho querido. Tu és, ó Deus, o nosso Senhor, que providenciou em Cristo a verdadeira água que mata a nossa sede, que nos mostrou em Cristo a forma correta de se achegar a ti, de te adorar. Usa as nossas vidas para o louvor da tua glória. Que cada mulher que me escuta nesse momento possa ser tocada pelo mesmo desejo, pela mesma alegria, pela mesma segurança que habitou o coração da samaritana e a fez ir até a cidade, proclamando que tu és o Messias, que tu eras o Senhor, que tu és o Senhor enviado para a salvação de todo aquele que crê. Fica conosco, abençoa-nos e que possamos continuar sempre firmes e constantes, abundantes na tua obra, sabendo que em ti, Jesus, o nosso trabalho não é vão. Amém. Um grande abraço, um beijo no coração de cada uma, que Deus abençoe as irmãs.